Olá, seja muito bem-vindo ao canal, seja muito bem-vindo à playlist Príncipes Reais. Meus amigos, hoje vocês são meus convidados para a história de vida de Edward John Spencer, o oitavo Conde Spencer, pai da princesa Diana. Já adianto que por aqui você encontra uma playlist toda dedicada à família Spencer e depois desse vídeo você já pode passar por lá e conferir outros vídeos do seu interesse. É só clicar em playlists e buscar pelo tema Os Spencers. Não se esqueça de, antes de começarmos para valer essa biografia, já deixar o seu apoio ao nosso trabalho registrado por aqui. Seu engajamento faz toda a diferença para nós. Então, realeza do YouTube, vamos ao nosso Royal especial de hoje. Ele nasceu em Londres, na casa de sua família, em 24 de janeiro de 1924. Foi denominado Visconde Althorp até junho de 1975. Althorp é o nome da casa Spencer em Nottinghamshire, mantida na família desde 1508. Popularmente, ele era conhecido entre famílias e amigos como Johnny Althorp. Foi o único filho homem e o mais novo de Albert Spencer, o sétimo Conde Spencer, e sua esposa, Lady Cynthia Hamilton. Como filho mais velho do sexo masculino, era o herdeiro do título e das propriedades da família. John Spencer foi criado muito perto da família real. Seu padrinho era o rei Eduardo VIII, também conhecido como Duque de Windsor. Vale dizer que a família Spencer é mais antiga e mais aristocrática do que a própria atual família real, a Casa de Windsor. Os Spencers têm origem na Real Casa de Stuart. Há quem considere os Spencers mais nobres e reais do que a própria família real. A fortuna da família foi feita no comércio de lã no século XVI e foi por causa dessa fortuna que a família tem tido laços estreitos com a Casa Real Britânica desde então. Sua educação seguiu a linha tradicional e aristocrática britânica e ele foi educado em Eton e na Royal Military College e na Royal Agricultural College. Serviu como capitão na Royal Scots Greys de 1944 a 1945. Ele desembarcou na França no dia seguinte ao dia D e lá liderou uma unidade do exército britânico em uma operação para libertar duas cidades francesas. Por ter libertado essas duas cidades, foi considerado um herói de guerra. Após a Segunda Guerra Mundial, ele foi ajudante de campo do governador da Austrália do Sul, antes de se tornar um escudeiro do rei George VI, de 1950 até a sua morte, em 1952, e depois da própria rainha Elizabeth II, de 1952 a 1954. Um partidão no meio aristocrático, ele ficou noivo da debutante do ano de 1950, Lady Anne Cook. Nessa época, ainda haviam esses bailes de apresentação encabeçados pela família real, da forma como se pode ver na série Bridgerton. Porém, seu pai se opôs ao casamento, alegando sangue louco, uma referência aos parentes institucionalizados da rainha, e o noivado foi rompido. Ocupou os cargos de conselheiro do condado de Nortonshire em 1952, alto xerife de Nortonshire em 1959 e juiz de paz de Norfolk em 1970. Foi investido como membro quarta classe da Real Ordem Vitoriana em 1954. A ordem trata-se de uma ordem dinástica da cavalaria
reconhecendo um serviço pessoal diferenciado ao soberano. Em 1954, ele se casou com Frances Ruth Roche. Frances se casou com John quando ela tinha apenas 18 anos. Os dois trocaram votos na abadia de Westminster e a rainha Elizabeth II estava presente, de acordo com a BBC. O casamento foi considerado o evento social do ano, de acordo com a imprensa. Frances e John tiveram 5 filhos: Sarah em 1955, Jane em 1957, John, que morreu 10 horas após o seu nascimento, Diana em 1961 e Charles em 1964, que se tornou o 9º conde Spencer após a morte de seu pai. O casamento não foi feliz e em 1967, Frances deixou John para ficar com Peter Kidd, herdeiro de uma fortuna de papel de parede na Austrália, a quem ela havia conhecido no ano anterior. Frances e John se divorciaram em 1969 e logo depois Frances se casou novamente com Peter Kidd. Por aqui você encontra vídeos sobre ela. Abre aspas. Nós apenas nos separamos e não havia nada que nenhum de nós pudesse fazer sobre isso. Fecha aspas. Disse agora a senhora Kidd. Na época, de acordo com o The Telegraph, Frances e John tinham uma diferença de idade de 12 anos, a mesma diferença de idade que ocorreria com sua filha Diana em seu casamento com Charles, o príncipe de Gales, em 1981. O divórcio ocorreu em meio a muita publicidade e maus sentimentos. A própria mãe de Frances Ruth, Lady Fermor, testemunhou contra ela no tribunal. Foi relatado que, por causa do testemunho de Lady Fermor, o Visconde Althorp recebeu a custódia exclusiva das crianças. Sarah e Jane já estavam no internato. Charles e Diana moravam em Althorp House com seu pai. Abre aspas. Diana e eu tínhamos 2 irmãs mais velhas que estavam fora na escola. Então, ela e eu estávamos sempre muito juntos e eu conversei com ela sobre isso. Nosso pai era uma fonte tranquila e constante de amor, mas nossa mãe não foi feita para a maternidade. Não foi culpa dela. Ela não conseguiu. Ela estava apaixonada por outra pessoa. Apaixonada realmente. Fecha aspas. Disse Charles Spencer ao The Sunday Times. Em 1765, o título Spencer foi criado e, após a morte de seu pai, o 7º conde Spencer, em 1975, Edward herdou a enorme propriedade de Althorp, em Nortonshire, construída em 1508, e se tornou o 8º conde Spencer. De acordo com o Times of London, Althorp continha uma das maiores coleções privadas de arte da Europa, embora não mais eclética. Em 1976, Spencer se casou com Anne McGoldrick, sem contar aos seus filhos. Está bem documentado o quanto os filhos do conde não gostavam da sua madrasta. Em 1978, Spencer sofreu um acidente vascular cerebral grave. Na realidade, não se esperava que ele se recuperasse e ele ficou no hospital por 8 meses. Como sequela, teve problemas de equilíbrio. Quando Diana e Charles ficaram noivos, o conde declarou, abre aspas, há momentos
em que eu gostaria que ela estivesse se casando com um cara comum, para que eu pudesse tê-la e meu genro morando aqui comigo no parque. Fecha aspas, disse ele, após a notícia do noivado. Ele ainda estava sentindo os efeitos do AVC quando fez uma caminhada de 3 minutos e meio pela nave da Catedral de São Paulo para entregar Diana em casamento ao então Príncipe Charles em 29 de julho de 1981. Sua esposa Rainey sempre cuidou dele, mesmo com todos os problemas de saúde. Ele estava orgulhoso de sua ascendência e das conexões que isso trouxe, mas sofreu uma publicidade e pressão negativa de sua família quando vendeu relíquias da família de Althorp, como forma de arrecadar dinheiro para a manutenção da propriedade. Diz-se que ele dirigiu de Nortonshire para Londres quando soube do nascimento do príncipe William, em 1982, e gritou da varanda da propriedade para o último dos visitantes, no dia em 1984, quando soube do nascimento do príncipe Harry. Spencer enfrentou desafios de saúde cada vez piores nos anos que se seguiram. Em março de 1992, ele foi internado no hospital com pneumonia. Um dia antes de partir para a Áustria de férias, a princesa Diana e seu filho mais velho, o príncipe William, na época com 9 anos, visitaram o conde no hospital, onde ele estava sendo tratado. Mais tarde, ele sofreu um ataque cardíaco e morreu aos 68 anos, em 29 de março de 1992. A princesa e seu marido, o príncipe Charles, herdeiro do trono britânico, estavam retornando a Londres de umas férias de esqui. Seu funeral foi realizado na igreja de Santa Maria Virgem e suas cinzas foram enterradas no cofre da família, sob a capela Spencer. Ele foi sucedido por seu filho Charles, que é o atual Conde Spencer. Abre aspas. Ele era um homem gentil e sem qualquer pretensão, fecha aspas. Charles Spencer, irmão de Diana, postou no X, anteriormente Twitter, em 2018, e acrescentou: ele era um pai amoroso e um homem que gostava de conhecer pessoas de todas as origens. Ele tratou a todos com grande respeito. Já por alguns biógrafos da princesa Diana, ele era descrito como um pai ríspido e distante, e até mesmo como um marido com rompantes de violência. Mas e você? O que acha dessa biografia e do conde? As suas conclusões você me conta nos nossos comentários, onde nos encontraremos já já. Obrigada pela sua companhia em mais um vídeo e já conto com ela para o próximo. Até os comentários e até o próximo vídeo.